Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Stephanie Bastos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, como vocês já viram no título, eu vou fazer uma maquiagem para iniciantes. Separei muita dica legal para vocês que estão começando nesse mundo da make ou para quem já sabe, mas quer dar aquela avançada. Então eu vou fazer uma preparação de pele completa e um olho bem simples, bem fácil mesmo, só que fica bem para qualquer pessoa e quase todas as ocasiões. Mas antes, já sabe, clica no gostei agora no começo para não esquecer e já se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito, vamos ajudar a crescer esse canalzinho de meu Deus, tá? E bora lá começar essa make. Bom, então para começar a fazer uma maquiagem, o primeiro passo de todos, que assim, inegociável, é você estar com a pele muito bem limpa. Preferencialmente lavada, tá? Como eu tô em casa, eu já lavei com sabonete próprio pro rosto. Eu tô usando aquele da Ruby Rose, dessa linha aqui, Proteção Urbana. Mas você pode usar o sabonete que você tá acostumada, se você tiver condições de lavar. Se não, pode passar uma água micelar, depois vem com um tônico. Mas é imprescindível que a pele esteja completamente limpa, certo? Não coloque maquiagem no seu rosto sujo, ok? Bom, depois que você já limpou a sua pele, tá com ela bem limpinha, bem cheirosinha, outro passo que é, assim, muito importante é a hidratação, tá? E você vai ver um hidratante que seja para o seu tipo de pele, tá? Então, mesmo que você tenha a pele muito oleosa, é muito importante que você faça a hidratação. Hoje eu vou usar esse hidratante aqui da Daisy Peroso, que é um gelzinho hidratante. Então, para você que tem a pele mais oleosa, é legal você utilizar um gel que ele fica mais levinho, não vai pesar muito na sua pele, mas que vai hidratar do mesmo jeito, tá? Mas assim, pode ser qualquer um que você goste, que seja para o seu tipo de pele, tá? Então, venho hidratando tudo. Esse daqui da Daisy Peroso, ele é bem levinho, ele tem ácido hialurônico, é daquela linha da Hydra Blend que eu gosto. Tem o do potinho também, eu acho bem gostoso. Bom, depois que você passou o hidratante no seu rosto todo, é importante deixar ele secar e a pele absorver bem ele antes de vir com o próximo produto. Enquanto isso, você pode aproveitar e já hidratar o seu lábio. Eu gosto muito desse lip balm aqui da Nina Secrets, mas pode ser qualquer lip balm, lip oil, para a boca já hidratando, principalmente se você for usar batom mate, batom líquido mate, que a gente sabe que ele é mais sequinho, então se a sua boca não estiver bem hidratada, ele não fica bonito, tá? Ele vai começar a rachar e não é legal. Então já faz isso agora na parte da hidratação, quando chegar na parte do batom, a sua boca já vai estar bem mais gostosinha, tá? Ó, eu vou passar esse daqui que ele hidrata muito bem, esse é o Rosa Paris. A cor não vai interferir no resultado, ele vai ficar com a cor no fundinho, porque ele é como se fosse um lip tint, mas ele não vai interferir na cor do batom, tá? O batom que eu vi passar por cima não vai interferir. A gente deixa ela hidratando enquanto a gente faz os outros passos. Bom, hidratei bem meu rosto, hidratei meu lábio, já dei um tempinho para a pele absorver bem esse hidratante e agora eu vou vir com o primer. Primer não é um passo obrigatório na maquiagem, tá? Diferente da limpeza e da hidratação. Caso você sinta necessidade, por exemplo, eu prefiro primers que escondem um pouquinho os meus poros. Se você tem poros mais visíveis, mais dilatados, então é legal você vir com um primer. Eu gosto muito desse da Bruna Tavares, o BT Blur, mas a gente tem que saber usar. É pouquíssima quantidade, tá? Porque o que o primer que preenche poros ele vai fazer? Ele vai tapar os buraquinhos, porque os poros dilatados nada mais são que os buraquinhos um pouquinho mais abertos. Ele vai tampar esses buraquinhos como se fosse uma massa corrida, ele vai preencher e assim dá a impressão da pele mais lisinha depois que você vier com a base. Qual que é o problema de você passar muita quantidade? Ele vai ficar pra fora, então ele vai ficar onde ele não precisa ficar. E é aí que a base começa a abrir. Então, por exemplo, no nariz, a gente tem algumas, às vezes a gente, quando demora pra fazer limpeza de pele, a gente fica com algumas bolinhas.
Mas essas bolinhas já estão preenchidas com os cravinhos, certo? Então, qual que é a função do primer preenchedor de poros ali? Nenhuma, porque o buraquinho ele já tá preenchido. Ficou um pouquinho nojento isso, mas é a verdade, tá? Não é como, por exemplo, as bolinhas aqui do lado da região, que são bolinhas que estão ali, são porinhos mais dilatadinhos, não tem cravo. Se você tem cravinhos no nariz, ele já vai estar preenchido. Então, não, a gente não pode vir com mais uma camada em cima, que ela vai ficar pra fora, certo? E é ali onde a base não vai aderir direito. Então, eu pego, ó, um dedinho bem pequenininho do primer. E essa quantidade vai dar pra eu passar todo lugar que eu quero, ó, que é aqui mais do lado, na testa e um pouquinho no queixo. Aí, essa quantidade eu venho passando, dando umas apertadinhas, onde você tem que nem aqui, eu tenho uma linhazinha, um vinquinho, que também é legal colocar. Sinto que faz a diferença, tá? Venho apertando ele, pra ele entrar bem nos meus poros e não ficar excesso na pele. É importante que não fique excesso de primer na pele, tá? Você vê aquelas pessoas tacando primer no rosto inteiro, sem necessidade nenhuma, tá? É só gasto de produto e isso não vai te ajudar. Espera a pele, ele dar uma secadinha, a pele dar uma absorvida melhor nele, pra depois vir com os outros produtos, certo? Bom, primer aplicado, já deixei secar um pouquinho aqui na minha pele, dei um tempinho pra vir com a base. A base que eu vou aplicar hoje é a base Hydra Glow da Nina Secrets, na cor 25. E daí o que eu queria falar de base é o seguinte: o tipo de base que você vai usar, vai comprar, depende muito do seu gosto pessoal. Então, se você gosta de bases mais sequinhas, se você, por exemplo, tem uma pele muito oleosa, não gosta de base com viço, você vai escolher uma base mate mais sequinha. Se você gosta de alta cobertura, se você gosta de menos cobertura, então tudo isso você tem que saber. Ah, não é porque fulana tá usando tal base que eu já tenho certeza que eu vou gostar dessa base. Não, você tem que testar e ver se você vai gostar dela na sua pele, no seu tipo de pele, certo? Ah, Stephanie, como que eu acho o meu tom certo de base? Eu gosto de fazer o teste aqui assim no colo, porque eu quero que tudo isso daqui, ele meio que fique mais ou menos no mesmo tom. Geralmente, a maioria das pessoas, ela tem diferenças de tonalidade entre o rosto, colo e restante do corpo. Então, a gente quer que uma cor que tudo se mescle e fique mais ou menos igual, certo? Então, não é para testar base na mão, não é para testar base no pulso, são tonalidades completamente diferentes. Então, por isso que eu gosto de testar a base pescoço e colo e saio e vejo em outras luzes para ver se vai dar certo. Se você tem uma base que você sabe que aquela cor dá certinho e tem uma outra base que não tem como testar, por exemplo, as bases de catálogo, que não tem como você testar a cor. Tem um site que eu vou deixar linkado aqui embaixo, que ele chama Findation, que você consegue fazer a comparação, você coloca lá a sua base, a base que você usa, tá acostumado, e ele vai dar a tonalidade das outras bases que ficariam bem pra você também, tá? Mas eu prefiro sempre testar, usar um pouquinho em várias luzes pra depois comprar. Fica aí a dica. Vou aplicar um pouquinho da base na minha mão, porque eu quero hoje que seja o mais prático possível e mais fácil possível para quem tá começando. Quantidade de base. Essa quantidade aqui dessa base, provavelmente ela vai dar pro meu rosto inteiro. Geralmente, quem não tem muita afinidade com maquiagem, não sabe muito bem se maquiar, usa uma gotinha de nada de base e quer que dê pro rosto inteiro. Ou seja, a base some e fica como se você não tivesse passado nada, real. Então a gente tem que tomar cuidado com a quantidade. E tem aquelas pessoas também que lambuzam o rosto inteiro de base, também não precisa, a não ser que você goste, claro. Mas assim, a gente tem que ter esse equilíbrio, não tão pouco que a base vai sumir no rosto e não muita base que você vai ficar sentindo ela no seu rosto o restante do dia, tá? Então, ó.
uma quantidade, não é muito, mas também não é tão pouco, que dê pra você espalhar no rosto inteiro. Tô aplicando aqui com o dedo mesmo, a mão sempre muito bem limpa, tá? E eu vou espalhar com uma esponjinha. Eu acho a esponjinha o item mais prático, principalmente para quem não tem prática. Então, ó, vem dando batidinhas, ó, tá vendo? Foi uma quantidade. Essa base, ela tem uma cobertura mais leve. Então, ó, passei uma quantidade ok de base. Ela deu pro meu rosto inteiro. Você consegue ver que ela uniformizou, mas não ficou muito pesado também, não foi muita quantidade, tá? Vem dando batidinhas, sem arrastar. Cuida aqui do ladinho do nariz. Dá umas arrastadinhas aqui no pescoço, pra ele dar uma mesclada com tudo, tá? Ó, ela dá uma boa uniformizada, sem ficar pesada. Eu tenho gostado muito desse estilo de base, que é uma base com uma cobertura um pouquinho mais leve, que ela fica bem confortável no rosto, não fica pesada, não fica repuxando. Mas isso aí, como eu falei lá no começo, é gosto pessoal. Base é muito gosto pessoal. Se você gosta de bases mais reboco, que fiquem mais sequinhas, também não precisa de grandes quantidades, é só você comprar a base certa, ok? Para o corretivo, a gente precisa buscar um corretivo que seja o mais próximo possível do tom da nossa pele, tá? Para corrigir as imperfeições. Se a gente vem já com um corretivo muito claro na região da olheira, se você tiver olheira, pode ser que ela fique acinzentada ao invés de cobrir, certo? Então, por exemplo, eu gosto muito dessa camuflagem da Naty Capello. Ela é como se fosse aquela camuflagem da Maquiê. Hoje tem várias marcas que são muito boas. Só que essa daqui, ela é um pouquinho mais hidratante, ela é mais emoliente, ela não fica tão sequinha. Então, como eu já sou uma senhora de 33 anos, eu tenho preferido essas coisas mais hidratantes para não ficar tão ressecada, principalmente a área da minha olheira, tá? E por ser bem, se você vai escolher um corretivo bem do tom da sua pele, aí você também vai poder utilizar, por exemplo, se tiver manchinhas, você coloca ele, que daí ele vai cobrir a sua manchinha e vai ficar imperceptível no seu rosto, tá? Não precisa vir com corretivo colorido, nada disso. Se você tiver um corretivo do tom da sua pele, você já consegue fazer isso, certo? Eu gosto de vir com um pincelzinho assim, ó, um língua de gato pequenininho, que é próprio para corretivo. Ó, esse daqui eu já tenho ele há quase um ano e ele não seca, por isso que eu gosto muito dele. Ele é mais... Vou mostrar ele aqui pra vocês. Ele já é molinho, tá vendo? Então eu passo ele bem aqui na região da minha olheira, com o pincelzinho. Desce um pouquinho, só pra ele não ficar aquele degrau aqui. Se eu passar só aqui, ele fica meio que um degrau, fica esquisito, tá? Mas não que você precise fazer aquele triângulo aqui. Apliquei com um pincelzinho, depois eu venho dando o acabamento com a esponjinha, dando batidinhas de leve, tá? Passei o corretivo, então, nas áreas que eu queria. Agora, se você quiser, você pode vir com um corretivo um pouquinho mais claro nas áreas de iluminação. Eu vou passar hoje aqui, ó, o corretivo da Bruna Tavares, o M10. Mas esse não é um passo também obrigatório, tá? Só se você quiser. Passo aqui no cantinho, só aqui no cantinho, tá? Senão ele se espalha muito. Eu passo aqui no cantinho, aqui no meio da testa, que é as áreas de iluminação, tá? Pontinho do nariz. Eu gosto de passar no queixo, porque o meu queixo é um pouquinho mais pra dentro, então... As áreas que a gente ilumina, a gente traz pra frente, certo? Então, a gente vai evidenciar essas áreas. Então, por exemplo, se você tem um queixo que você acha que é muito grande, você não passa o corretivo mais claro aqui, porque senão ele vai evidenciar mais ainda, tá? Depois vem com a esponjinha, dando batidinhas pra esfumar ele bonitinho. Olha como já clareou bem mais, iluminou bem mais o queixo, porque eu quero trazer esse queixo um pouco mais pra frente e aqui na testa. As batidinhas com a esponja é bem levinho, tá, gente? Como a gente passou um corretivo líquido por cima, a gente não quer aquele movo que tem embaixo. Então, a gente só quer esfumar ele. Então, batidinhas levinhas, tá? Pronto, agora eu já vou selar a minha pele. Por quê?
Quem já assistiu os meus vídeos sabe que eu gosto de fazer tudo em creme primeiro, contorno, blush, o iluminador com a pele molhada, para depois vir selando. Só que para iniciante, eu acho mais fácil a gente selar a pele primeiro e depois vir fazendo esses passos com pó, porque fica mais fácil de esfumar e mais difícil de deixar marcado. Então vamos selar bem essa pele pra gente vir com os outros produtinhos, tá? Eu vou usar aqui hoje o pó da Boca Rosa, mas eu trouxe também para vocês verem que eu usei bastante o pó da Playboy, que eu gosto muito, principalmente para fazer automaquiagem, só que o meu, ó, para vocês verem que eu gosto muito mesmo, ele acabou. Então só por isso eu não vou aqui usar ele hoje com vocês, mas fica uma dica de um pó muito baratinho e que é muito, muito bom, eu gosto bastante, tá? O da Boca Rosa é um pouquinho mais caro que ele, não é um pó extremamente caro. Também é um pó que eu gosto bastante, bem fininho. Eu deposito um pouquinho na tampa. Eu vou vir com uma esponjinha assim, ó, de veludo. E vou selar primeiro as partes que eu passei o corretivo, são as partes mais críticas que pode acumular corretivo, tá? Então eu volto com a esponjinha, verifico se não tem nenhum vinquinho assim, ó, porque se você selar com o corretivo acumulado, aqui, principalmente aqui embaixo, depois é muito difícil de consertar. Então, sempre vem, volta aqui com batidinhas antes de aplicar o pó. Se você tiver vinquinho aqui do lado também. Depois você vem depositando o pó nessas áreas. Pressionadinha de leve. Meu botox tá faltando aqui na testa, então... Vem com a esponjinha, tira toda a marcaçãozinha e depois vem selando com o pozinho. Pode selar por tudo, tá, gente? Depois vem com um pincel bem fofinho. Esse meu aqui, se eu não me engano, é da Macrylan, mas ele já perdeu a numeração dele. Ele é daquela linha Max. E venho tirando o excesso. Não precisa deixar aquele tempinho que o pessoal faz o baking, né? Que deixa cozinhando o pó, tá? Não precisa fazer isso não. Mais fácil você aplicar e já vir tirando o excesso, dando acabamento com o pincel. Ah, mas então por que eu não fiz direto, não apliquei o pó direto com o pincel? Porque eu acho que o pincel não sela tão bem quanto a esponjinha. Você vai dando leves pressionadinhas, ela seca bem sequinho a base e o corretivo que tá embaixo. Bom, selei toda a pele, tá bem sequinha, ó. Se você quiser fazer o teste para ver se tá bem seladinho, você vai passando a mão assim, ó, vai vendo se tá sequinho. Se tiver alguma partezinha que ela meio que dá uma pegadinha, você vem e coloca mais um pozinho ali, tá? Pra ela ficar inteira seladinha. Aí, com o contorno, eu vou usar dessa paletinha aqui, ó, da Fenza, bem baratinha. Pincelzinho, que esse daqui também era de um kit meu da Macrylan, também é baratinho, fofinho assim, ó, chanfrado. Ele é bem maciozinho, quanto mais macio a cerda dele for, melhor, tá? Vou pegar esse tomzinho aqui, mais escuro, tira sempre o excesso. E daí eu começo no meu rosto, eu gosto de fazer ele mais na diagonalzinha. Então eu pego aqui de cima da orelha e trago em direção à boca. Precisa tomar cuidado, por exemplo, o meu rosto ele é mais redondinho, mais curtinho, ele não é um rosto tão comprido. Se eu fizer muito aqui pra baixo, ele vai meio que deformar. Então toma cuidado com as proporções do seu rosto. Treino, vê se fica bom, se você gostou, tira foto pra ver como ficou, tá? Pra você ver a melhor maneira, a maneira que você acha que o seu rosto fica mais harmônico, porque o contorno é isso, é pra deixar o seu rosto um pouquinho mais harmônico, tá? Então, ó, eu pego e sempre começar da raiz do cabelo em direção à boca. Não depositar primeiro aqui na frente, porque senão o risco de você deixar manchado e marcado é muito grande. Então aqui não tem problema ficar um pouquinho mais escuro. E daí vem trazendo pra frente e para uns 3 dedinhos antes de chegar na boca, tá? Ou mais ou menos no meio do olho. Raizinha do cabelo, lá na pontinha da orelha e trago em direção. Tá vendo que aqui eu tenho um vinquinho aqui, ó? Eu não posso vir com contorno direto aqui, onde tem essa entradinha aqui, senão o meu contorno vai ficar muito pra baixo e as proporções do meu rosto vai ficar muito estranha.
esfuma bem. E daí, com a pele selada, os contornos em pó, eles vão se esfumar muito mais fácil. Eu acho que para iniciante, a melhor pedida, o contorno em creme, ele costuma durar mais na pele, não sai com tanta facilidade. Mas o em pó é muito mais fácil. Vamos pro blush agora, então. O blush que eu vou usar é esse da Ruby Rose, que ele é mais rosadinho. Eu gosto muito desse blush. O pincelzinho, eu vou usar o mesmo pincelzinho de contorno, tá? Você pode usar, para não ter 500 mil pincel, você pode usar o mesmo pincel, se ele for fofinho. Ou você pode usar um modelinho assim, ó, que ele é bem fofinho também dá muito certo. Cuidado com a quantidade. E daí, nós temos duas maneiras principais de aplicar o blush, para dois efeitos diferentes. Se você aplica o blush, ó, se você dá um sorrisinho e aplica o blush bem aqui na bolinha que forma aqui, indo pro contorno, você vai evidenciar a sua bochecha. Se você não quer evidenciar a sua bochecha, quer dar uma alongada no rosto, você aplica somente em cima, levando pro contorno, mas assim, ó, daqui pra trás, tá? Então, são essas duas maneiras. Aqui na frente, você vai evidenciar a sua maçã, daqui pra cá, você vai dar uma alongada no rosto. Eu tenho meu rosto que é um pouco curtinho, mas eu não ligo de evidenciar as minhas maçãs. Eu deveria, né? Mas não ligo, não. Então, por isso que eu falo que é muito gosto pessoal, tá, gente? Se eu fosse a ver pela norma que a sociedade queria que eu fosse, eu aplicaria da maneira como fosse alongar o meu rosto. Como eu gosto muito de blush, a maioria das vezes vocês vão me ver usando blush aqui. Mas hoje eu vou aplicar daqui pra cá, pra vocês verem primeiro como que fica, tá? Então, ó, levando lá pro contorno. Dá uma esfumadinha nos dois. Tá vendo? Ó, não cheguei muito aqui pra frente. Ele vai alongar e dar uma afinadinha. Desse outro lado, eu vou aplicar na maçã pra vocês verem a diferença. Daí você vem aqui na maçã e vai levando também pro contorno. Que é a maneira que eu costumo fazer mais. Que eu gosto desse gordinho bem rosadinho. Dá uma esfumada lá atrás. Ó, consegue perceber a diferença que faz? Então, assim, as duas maneiras estão corretas, vai do que você tá buscando, tá? Você deixar uma coisa mais fina, mais longa, mais alongada, você aplica desse jeito. Se você gosta de evidenciar sua maçãzinha, você aplica assim. Eu gosto assim porque eu acho que fica mais fofinho. Então, vou aplicar aqui também. Mas as duas maneiras de aplicar é sempre levando em direção ao contorno, tá, gente? Os dois têm que se mesclar. Bom, vamos pro iluminador, então. Iluminador, eu costumo aplicar com um pincelzinho assim, ó, próprio para iluminador. Esse daqui é da Dye Makeup, o F21. Mas hoje eu vou aplicar aqui com vocês esse pincelzinho de esfumar da Vult, número 15. É um pincelzinho de olho de esfumar maiorzinho, mais gordinho. Pra você ver que você não precisa ter exatamente aquele pincel. Se você tiver um de esfumar que você gosta, que seja fofinho, você pode utilizar ele também, tá? Eu não tenho iluminador em pó compacto baratinho. Inclusive, preciso comprar uns, porque eu sei que os baratinhos são maravilhosos. A Ruby Rose tem uns impressionantes de lindos. Mas, então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar da minha paletinha de sombras da Nina Secret, essa corzinha aqui, ó, mais clarinha, e vou usar como iluminador, porque eu já sei, eu já fiz isso, eu sei que ele fica lindo como iluminador. Inclusive, vou deixar aqui em cima o vídeo que eu testei essa paletinha, eu usei eles como contorno blush iluminador, achei que ficou bem legal, então depois você dá um pulinho lá pra assistir. Então, ó, peguei um pouquinho e vou colocar aqui no meu pontinho alto. A gente vem aplicando primeiro e depois eu venho e esfumo esse iluminador. Aplico. Olha que lindo que ele é. E esfumo. Facinho, né? Então também não precisa ter o iluminador mais carérrimo da vida. Você pode ter um baratinho ou você pode pegar uma sombra brilhante que você goste muito também, que dê certo pro seu tom de pele, tá? O que a gente tem que se atentar no iluminador? Se você tem uma região que tenha muita linha de expressão
ou muito poro dilatado, ou sei lá, alguma coisinha que você não queira evidenciar, você não vai passar iluminador naquele ponto, porque o iluminador evidencia muito as texturas da pele. Então, sua pele pode estar lindíssima, maravilhosa, antes dessa parte, você passou o iluminador, você evidenciou aquilo que você não queria, então cuidado, tá? Se você não ligar, por exemplo, eu não ligo para meus porinhos que ele vai evidenciar aqui na frente. Também é importante você não chegar muito pra frente, vem mais daqui do meinho pra trás. Se quiser vir aqui, você vai evidenciar sua maçã, que pra mim também não tem problema nenhum, tá? Então, ó, mesmo pincelzinho, só que com mais cuidado, quase sem relar, eu vou na pontinha do nariz, deposito. Depois, na hora de esfumar, eu esfumo assim, ó, de cima pra baixo. Eu não faço assim, porque se eu fizer assim, eu vou enlarguecer um pouquinho mais o meu nariz. Então, se eu fizer assim, eu vou dar uma alongadinha nele, certo? Eu gosto de aplicar aqui no meio, queixo, mesma coisa, mesmo princípio do corretivo, eu vou aplicar porque eu acho que meu queixo muito pequenininho. Então, se eu faço assim, ó como parece que ele projeta bem pra frente. Então, eu gosto de aplicar aqui. Arquinho do cupido. Arco do cupido tem que atentar pra quê? Não subir. Se você sobe ele muito até perto do nariz, vai parecer que você comeu um frango frito e que sujou tudo ali de gordura. Então, arquinho do cupido é só o arquinho do cupido da boca pra dar esse desenho, tá? Se você não gosta, não faça. Bom, pele pronta, eu vou aplicar a bruma facial hidratante da Ruby Rose. Gosto muito de vir com a bruma depois que eu terminei as partes em pó do rosto. Por quê? Justamente porque ela ajuda a tirar esse aspecto de muito pó na pele. Então fica uma pele um pouco mais natural, ela devolve um pouco da hidratação que os pós tiraram. E dependendo da bruma, ela também ajuda na fixação da maquiagem. Então vai fazer com que sua maquiagem dure aí um pouquinho mais, tá? Então, eu vou vir com essa da Ruby Rose, que é de chá verde, pepino e pantenol. Também tem vídeo aqui resenhando todos os produtos dessa linha. Aplica ela. Sem medo de ser feliz, tá? Pode molhar o rosto, não vai escorrer nada. Ai, que delícia o cheirinho dela, meu Deus. E daí você deixa ela secar. Pode vir com um ventiladorzinho ou com um abanador, deixa ela secar bem, não faça expressões enquanto ela estiver secando pra não marcar, tá? Por exemplo, se você rir, vai marcar aqui do lado, tem o olho. Então, deixa ela secar um pouquinho. Bom, dei uma contornadinha na minha sobrancelha enquanto a bruma secava. Se você quiser um vídeo só sobre sobrancelha, você comenta aqui pra mim, tá? A minha pálpebra, ela tá com corretivo, o mesmo corretivo da Nath Capello que eu passei no rosto. E eu vou selar esse corretivo. Por quê? Porque eu acho que as sombras ficam muito mais fáceis de esfumar quando a pálpebra está selada. Daí vem aquela. A sombra pigmenta muito mais quando não está selada, quando ela está molhada ainda do corretivo. Pigmenta muito mais. Porém, é muito mais fácil de você deixar ela marcada, de você não conseguir esfumar. Então, para quem tá iniciando, eu acho muito mais fácil a gente selar a pálpebra. Então, ó, ver se não tem nenhuma marquinha. Selo com o mesmo pozinho que eu usei no rosto. E daí a gente vem com as sombras aos poucos, pigmentando aos poucos, porém sem muita dificuldade na hora de esfumar, tá bom? Ó, então eu vou usar hoje essa paletinha aqui da Playboy com cores mais neutras, porque hoje eu vou fazer um olho assim, facinho, facinho de tudo, que fica bem com tudo, tá bom? É um olho que eu gosto bastante. Um pincel fofinho, gordinho de esfumar, bem molinho. Vou começar usando esse tomzinho aqui do meio, esse daqui, ó. E vou primeiro fazer o formato do meu côncavo. Então, eu venho assim, ó, aplicando a sombra primeiro.
Só pra demarcar, tá vendo que ela é uma corzinha de transição, né? Então, eu demarco aqui onde eu quero que seja o meu côncavo. Apliquei, depois eu venho na bordinha dando uma leve esfumadinha. Com a mãozinha bem leve, movimentinho circular e de vai e vem. Vou pegar a cor mais escura aqui do final, o marronzinho, e vou aplicar, começando a aplicar pela pálpebra, até um pouquinho abaixo da onde a gente aplicou aquela outra. Ó, apliquei com batidinhas até aparecer a cor que eu queria. Dou uma limpadinha no pincel, pego um pouquinho da outra cor e vou dar uma esfumadinha na borda, tá? Só pra elas se mesclarem sem subir muito. Ó lá como ele já fica mais esfumado, tá vendo? Na linha d'água, eu vou usar um lápis bege, porque eu quero abrir um pouquinho mais o meu olhar e vou fazer um esfumadinho com as mesmas cores na parte de baixo, tá? Se você não tiver um lápis bege, você pode usar o corretivo com um pincelzinho bem pequenininho. Ó, apliquei o lápis, venho com um pincelzinho tipo lápis assim, ó, menorzinho, a cor mais escura que a gente usou e aplico abaixo dos cílios. E você vai esfumar com um movimentinho de vai e vem aqui, tá? Pra ele não ficar muito grande. Ó lá. Tá vendo como ele já abre um pouquinho mais? Feito isso, eu vou pegar um pincelzinho pequenininho, ó. Esse daqui é o da Maria Margarida P16. E com o mesmo iluminador que você usou no rosto, no caso eu usei a sombra, eu vou iluminar abaixo da minha sobrancelha no ponto alto. Ó, movimentinho de vai e vem, pincel bem levinho. E aqui no comecinho do olho aqui, ó. Aplico aqui depositando um pouquinho. Lembra de dar uma esfumadinha aqui, tá, gente? Pra ele não ficar só a bolinha ali, tá? Olha lá como ele já fica bonito. Dá um pontinho de luz. Máscara de cílios, eu vou usar a da Eudora Fio a Fio Extension. Também a máscara de cílios acho que não tem tanto segredo, né? Nessa maquiagem eu não vou aplicar cílios postiços, mas se você quiser aplicar, já fica aí a dica. Eu também gosto de passar a máscara de cílios antes de aplicar os cílios postiços, porque assim os meus cílios eles já ficam bem pretinhos. Então, não vai ter muito aquela divisão que pra você consertar depois, pra não ficar tipo embaixo branquinho, aí eu acho muito mais difícil depois que a gente colou os cílios de vir tingindo os nossos cílios, tá? Então já fica mais fácil, depois você só vem com os cílios por cima, bem rentezinho e fica, ó, lindinho. Ó, então passei 2 camadinhas em cima, passei uma camadinha embaixo. Ele sujou um pouquinho aqui em cima, então qual que é a dica nesses casos? Deixa aí, deixa secar, vai fazer outra coisa, a hora que tiver bem sequinho a gente consegue tirar bem facinho, tá? Então enquanto vai secando ali em cima pra eu tirar, eu vou passar o batom aqui com vocês. A minha boca já está super hidratada, porque a gente hidratou ela lá no começo. Então, vai ficar muito mais fácil do batom deslizar, mais difícil da gente errar e não vai ficar aquela boca ressecada, repuxenta, tá? Essa cor do batom que eu tô usando aqui é o Terracota Orquídea da Nina Secrets. Eu gosto de fazer o contorninho aqui, ó. Muita calma. Depois eu preencho o meio. Bem mais fácil de deslizar, não tá ressecando a boca. Aí agora vamos limpar então a boqueirinha. Eu gosto de usar um pincelzinho assim desses de sobrancelha. Quando tiver bem sequinho, eu venho passando assim de levinho, tá, gente? E tem que estar bem sequinho. Esse não tá ainda tão sequinho, mas ok. Ele sai toda a máscara. Olha lá, fica limpinho. Aqui passei também. Bem de levinho, ele não tira a maquiagem de baixo.
Pronto, gente, ó, a maquiagem foi essa. Eu gosto muito dessa maquiagem, acho ela super prática, acho que ela vai em qualquer ocasião. Quero saber se vocês gostaram. Me conta aqui o que mais vocês gostariam de aprender, o que você tem dificuldade na hora de se maquiar, para eu fazer um vídeo bem bacana. Gostei muito de fazer esse estilo de vídeo para vocês, então se vocês também gostarem, eu trago mais assim, tá bom? Muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Um beijo, tchau!